agora começaremos a falar sobre a cerejinha do bolo, né? Que são os casos especiais, tá? Eu vou enumerá-los para que seja fácil de procurar quando for estudar, tá bom? Então, o primeiro caso especial é a concordância do pronome com o substantivo. Ora, segue-se a mesma regra, visto que o pronome é um determinante. Esse foi o ideal pelo qual lutei. Olha aqui, ó, substantivo ideal. Temos aqui o pronome pelo qual. Tudo bem? Então, pelo qual eu vou aqui, ó, concordar com o substantivo singular, plural. Se fossem ideais, estaria no plural, o pronome também estaria no plural. Esses foram os ideais pelos quais lutei. Tudo bem? Então, sempre haverá a concordância do pronome com o substantivo. Aqui está fácil, né? Que era só um. E quando eu tenho vários substantivos, como fica a concordância? Ora, se eu tenho vários substantivos, o pronome ficará concordando com esses substantivos. Se há uma mistura de substantivos femininos e masculinos, a regra diz que será sempre plural masculino. Então, a honestidade, o comprometimento e a empatia, seu mestre os havia ensinado a eles. Aqui nós temos esse os que retoma todos esses substantivos. Tudo bem? Então, ele vai concordar sempre no masculino plural quando houver feminino e masculino na mesma oração. Tá bom? O segundo caso especial é um caso também que é campeão de aparições nas provas, que é quanto ao uso das palavras mesmo, próprio, só, extra, junto, kit, leso, obrigado, anexo, atenso, incluso. Todas essas palavras, quando estiverem funcionando com uma função adjetiva, elas irão variar. Então, todas as palavras aqui presentes sofrerão mudança para concordar com o substantivo. A mulher mesma fez o trabalho. Mesma concorda com a mulher. As crianças ficaram sós. Aqui só com valor de sozinho, tá? Quando eu falo a só, eu estou me referindo à companhia. E aí não haverá variação, tá bom? Costumava trabalhar 2 horas extras por dia. Aqui extras concorda com o substantivo horas. Então sempre haverá uma modificação para que haja concordância. Os 3 viviam juntos. Os 3 viviam juntos naquele barco. Aqui, ó, juntos concordam com 3. Ajudar esses espiões seria um crime de lesa pátria. Muito cuidado aqui com lesa pátria, porque o lesar concorda com pátria, tá? Essa questão aqui, ela é campeã também, já vi umas 3 vezes em prova. Então, quando houver lesa pátria, o lesa estará concordando com a palavra pátria, tudo bem? As fotos seguem anexas. Aqui também é um erro comum. Se eu falar anexas sem nenhuma preposição antecedendo a ele vai variar. A foto segue anexa, as fotos seguem anexas. Entretanto, se eu colocar ali antes do anexo uma preposição, ele ficará no singular. Por exemplo, as fotos seguem em anexo. Tudo bem? Então, se há ali uma preposição antecedendo a palavra anexo, ela ficará invariável, tudo bem? Ela só irá variar caso não haja preposição a antecedendo. As fotos seguem anexas, as fotos seguem em anexo. Muito cuidado aí. Se houver preposição, não vai haver variação. Se não houver preposição, irá variar normalmente. Estão inclusos os prejuízos. E aqui a palavra inclusos concorda com prejuízo. O terceiro caso especial será com relação às palavras caro, bastante, meio e junto, quando estiverem com a função morfológica de advérbios. Quando forem advérbios, elas não irão variar de forma alguma.
A gasolina não custa caro, nem barato. Aqui, caro e barato se remetem ao verbo custar. Então, elas não vão variar. Entretanto, quando assumem função de adjetivo, elas vão variar normalmente. Ó. As carnes estão cada vez mais caras. Caras agora está no plural porque ela concorda com carnes, não com o verbo estar. Mas as bebidas continuavam baratas. Aqui, baratas concorda agora com bebidas. Então, por isso, sofre variação. Tá? Está meio nervosa porque trabalhamos bastante. Aqui a palavra meio funciona como um advérbio. A dica é, tá na dúvida se meio é advérbio ou adjetivo? Tenta substituir a palavra meio por um tanto. Se conseguir substituir, ele estará com função de advérbio. Se não conseguir substituir, é porque é um adjetivo. Está meio nervosa, está um tanto nervosa. Logo, se eu consigo substituir por um tanto, ali o meio assume função de advérbio. Porque trabalhamos bastante, bastante é a forma como trabalhamos. Então, ele também é um advérbio. Então, eles não sofrem variação. Tudo bem? Ficam sempre no singular. Agora, olha aqui com função de adjetivo, vendo a variação. Depois de comer meia fruta, opa, meia, agora ficou no feminino porque não guarda com a palavra fruta, que também está no feminino. Está na dúvida, substitui por um tanto. Depois de comer um tanto fruta, não ficou legal, né? Então, se não fica legal é porque não está encaixando. Logo, aquilo ali não pode ser um advérbio, somente poderá ser, obviamente, ali uma qualidade dessa fruta, né? Depois de comer meia fruta, comprou frutas bastantes para uma ceia. Professor, agora o bastantes também está no plural. Por quê? Porque o bastantes aqui não se refere ao verbo comprar, e sim se refere a frutas, né? Quando eu falo frutas bastantes, bastantes aqui é um pronome indefinido que indefine a quantidade. Comprei muitas frutas. Quantas foram? Bastante. Foram suficientes. Eu não dou um número específico, então eu dou uma quantidade. Quando eu falo bastante, eu passo essa ideia de uma grande quantidade, de uma quantidade suficiente de frutas, de uma determinada coisa. Tá bom? Elas procuram resolver junto seus problemas. Elas procuram resolver juntas seus problemas. Aqui nós temos duas orações praticamente idênticas, somente com uma diferença na palavra junto. Quando eu falo, elas procuram resolver juntos seus problemas, juntos aqui modifica o verbo resolver. Qual a ideia que passa? Passa que elas procuram resolver várias coisas e junto dessas coisas, no meio dessas coisas, os seus problemas. Estão incluídos no meio dessas coisas, tantas coisas. No segundo exemplo, elas procuram resolver juntas seus problemas. Como juntas se refere a elas, quer dizer que a única coisa que elas têm que resolver são os problemas. E como elas resolvem esses problemas? Elas resolvem ambas ao mesmo tempo. Ou seja, juntas. Elas se juntam para poder solucionar um determinado problema. Então, no primeiro exemplo, eu tenho várias coisas. E no meio dessas coisas estão os problemas. E aqui, o juntas se refere a quem vai resolver, né? Ao agente solucionador de problemas. Tudo bem? Então aqui, junto, funcionando como advérbio que modifica o verbo resolver. E aqui, juntas, dando uma característica a elas. Tudo bem? Uma função de qualidade. E quarta regrinha. Vamos falar da palavra todo quando ela está sendo usada como um advérbio. Então, encontrei os portões todo abertos. Nesse caso, pelo advérbio todo ter a sua raiz nos pronomes, ele acaba, em alguns casos, sofrendo uma variação. Mesmo que isso seja atípico, existem alguns textos onde o todo sendo um advérbio, então ele vai sofrer variação. Então aqui poderia ser encontrei os portões todo abertos. Entretanto, em alguns textos aparecerá encontrei os portões todos abertos, por conta de sua raiz pronominal. Tudo bem? Entretanto, nessa segunda oração, eu não posso concordar esse todo de forma alguma. Então, sempre será a todo-poderosa e não a toda-poderosa. Então,
A todo-poderosa Marquesa de Santos foi amante de Dom Pedro. Nesse caso, o todo ele é invariável, tudo bem? Mesmo que a palavra a qual ele se remeta aqui seja feminina. Então, muito cuidado. Não existe toda poderosa, e sim todo poderosa. Quinta regra especial. Nunca irão variar substantivos que se tornam adjetivos pelo contexto. E aqui eu posso incluir algumas palavras. Padrão, fantasma, relâmpago, pirata, monstro, surpresa, menos, alerta, salvo, exceto, pseudo e a expressão a olhos vistos, tá? Fizeram 2 festas, monstro, anteontem, monstro no singular, mesmo se referindo a festas. Existem muitas firmas fantasma, aqui, não fantasmas. Conquistaram vitórias relâmpago no fim do campeonato, e não vitórias relâmpagos. Sempre realizamos festas surpresa na empresa, não festas surpresas. Compre menos farinha, menos frutas e compre livros também. Por favor, senhores, nunca usem menos. Menos não existe, somente menos. Tudo bem? Os soldados brasileiros devem sempre estar... os soldados brasileiros devem estar sempre alerta. Caraca, professor, alerta não tinha que ser plural? Calma. Alguns dicionários já caracterizam ali o alerta como adjetivo, então deveria sim, por regra, ser plural. Entretanto, de acordo com a norma culta, alerta ainda não é caracterizado como adjetivo, então, nesse caso, ele ficará invariável. Como a nossa prova é pautada em cima da norma culta, vamos ficar com a norma culta. Então, para os senhores, alerta, nesse contexto, ficará invariável. Por mais que alerta esteja ligado a soldados. Tudo bem? Então, alerta singular. E a palavra pseudo também sempre ficará no masculino, né? És uma pseudo-profetisa, e não és uma pseuda-profetisa. Tudo bem? Então, quinta regrinha aí, são alguns casos especiais, palavras que não vão variar. Tá bom? Sexta, sétima e oitava regra dos casos especiais. Vamos lá. A sexta regra, o sexto caso, é relativa à palavra possível. Se possível estiver acompanhando da palavra quanto ou uma expressão superlativa, o mais, o menos, o melhor, o pior, ela se encontrará no singular. Percebam que o artigo aqui está no singular, o mais. Tudo bem? Então, nesses 2 casos aqui, eu terei possível no singular. Acompanhada de quanto, traga as cervejas tão geladas quanto possível, ou acompanhada de uma expressão superlativa. Tive de investir em máquinas o mais possível potente. Entretanto, se eu tiver expressões onde os artigos estão no plural, a palavra possíveis irá para o plural. São exemplos os mais difíceis possíveis. Com acento. Difíceis. Aquelas palavras foram as melhores possíveis. Então percebam que o bizu aqui é olhar o artigo. Se o artigo está no plural, a palavra possível vai para o plural. Se o artigo está no singular, a palavra possível fica no singular. E se for acompanhado da palavra quanto, também ficará no singular. Sétima regra. Quando eu tenho numeral ordinal acompanhando o substantivo, a primeira e segunda, o numeral, séries foram aprovadas. Alguns autores dizem que nesse primeiro exemplo também valerá o singular. A primeira e segunda série foram aprovadas. Entretanto,
vamos ficar com a regra padrão, né? Ficará no plural. A primeira e a segunda séries foram aprovadas, ou a primeira e a segunda série foram aprovadas, quando eu tenho o artigo antecedendo aqui um dos numerais. Ó. Eu tenho um artigo no primeiro e quando eu tenho um artigo no segundo, eu tenho a possibilidade de colocar o substantivo tanto no singular quanto no plural. E a oitava regra se refere às expressões um e outro e nenhum nem outro. Nessas expressões, eu posso ter o adjetivo tanto no singular quanto no plural. Então, posso colocar da seguinte forma: um e outro aluno esforçado ou esforçados passou, ou nenhum nem outro aluno esforçado ou esforçados passou. Aqui é permitido ambas as formas, tanto no singular quanto no plural, farão concordância com a palavra aluno e um e outro. Tá bom? Eita, nós, hein? Estamos no número 9 e no número 10. Eu prometo que já está acabando, beleza? Vamos lá. Caso número 9. Expressão haja vista. Senhores, a expressão é haja vista, não haja visto. Haja visto, está errado. E eu tenho 4 possibilidades, de acordo com as gramáticas, de uso do haja vista. Eu posso usar haja vista aos, concordando com argumentos, haja vista dos, concordando com argumentos, hajam vista os argumentos e haja vista os argumentos. A diferença dessa para essa daqui é simplesmente que o verbo haver está no plural, tá? Mas as 4 possibilidades estão corretas. O que não estaria correta é substituir vista por visto. Haja visto aos argumentos, haja visto dos argumentos, hajam visto os argumentos, haja visto os argumentos. Se fosse com visto, estaria errado. Bem? Aqui é mais um comentário, tá? Porque vira e mexe aparece essa expressão e a gente fica na dúvida. Haja vista é uma expressão aqui feminina, tá? E temos também o uso de tal qual no momento em que o tal vai concordar com o antecedente e o qual vai concordar com o consequente. Ou seja, o tal concorda com o substantivo que vem antes e o qual com o substantivo que vem depois. Perceba, o discípulo age tal qual o mestre. Discípulo no singular, mestre no singular, tal e qual, ambos no singular. Agora vamos modificar um pouquinho isso aqui. Os discípulos agem tais... Opa! Agora tais foi para o plural por conta de discípulos. Qual o mestre? Tais qual o mestre. Sou até esquisito, porém está certo, tá? A concordância está correta. O tais concorda com os discípulos e qual concorda com o mestre. Então eu posso ter os discípulos agem tais qual o mestre. Uma terceira possibilidade seria o discípulo age tal quais os mestres, porque agora mestres foi para o plural, então o quais vai concordar com a palavra mestres. E é claro, não poderia faltar a última opção, onde ambos estão no plural. Os discípulos agem tais quais os mestres. Então muito cuidado com a expressão tal qual aí, tá? Porque ela vai concordar sempre o tal com o antecessor e o qual com o conseguinte, o que vem após. Tudo bem? Então, vamos falar daqui a pouco da última regrinha. Tudo bem? Mas está acabando. Graças a Deus, está acabando. E aqui, regrinha número 11, a concordância com as palavras mil, milhão e milhares. Tá? A concordância de 1000 é fácil. Não é mais 1.000, mas a partir de 2, 3, 4, tudo vai para o plural. É 1? Não, são 2. 2.000 pessoas. 2.000 alunos. Então, se eu tenho aquele 1000 ali, todas as palavras que estão ao seu redor vão para o plural se esse 1000 estiver acompanhado de numeral que seja diferente do numeral 1. Tudo bem? Então, 2, 3, 4, qualquer que seja o numeral que não seja 1, levará tudo ao plural. Quando eu falo de milhão,
eu tenho que usar o numeral principal. O principal não, assim, o total, né? O geral. Então, ganhei 1,9 milhão de reais. O que traz a concordância é esse primeiro numeral aqui, o 1. Então, ganhei 1,9 milhão de reais em prêmios. Se fosse 2, ganhei 2,9 milhões de reais em prêmios. E aí deixaria de ser milhão e passaria a ser milhões. Então, se eu tenho um numeral diferente do 1, tá bom? Ele vai para o plural. Numeral diferente de 1 vai para o plural. Os 5 milhões de pessoas cantaram com força. Olha aqui, ó. Milhão, milhões. E nesse caso aqui, o artigo, ele também vai para o plural. Tudo bem? Então, tem um numeral diferente de 1, vai para o plural. E a palavra milhares sempre será masculino. Então, olha só como é que fica esquisito. Ó. Os milhares de torcedoras fizeram o Maraca tremer. Percebam que esse hoje concorda com milhares, que sempre será masculino. Então, falar as milhares de bocas... Não, está errado. O certo seria os milhares de bocas famintas anseiam por um pedaço de pão. E na construção, 2 milhões de torcedores estavam entusiasmadas ou entusiasmados. Torcedoras. 2 milhões de torcedoras estavam. Posso colocar a concordância com torcedoras, entusiasmadas, ou posso colocar a concordância com os milhões, tá? Entusiasmados. Tudo bem? Então, tanto faz aqui nessa construção se vai concordar com torcedoras ou com milhões. Tudo bem? Então, muito cuidado com a palavra milhares, que sempre será masculino. Então, até aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.